Muito bem, pessoal, esse é o segundo vídeo e nós vamos agora iniciar a sexta volta até a 10ª volta, tá? E quero pedir desculpa para vocês por ter eliminado o primeiro vídeo, confundi com o que eu estava fazendo aqui, porque eu já estava fazendo outra, o conjunto, né, conforme eu comentei com vocês, grande, e já tinha feito a outra pequena, e eu, na minha cabeça, eu havia passado para vocês que eu teria que fazer agora a tamanho mediana e não a tamanho pequena. E confundi tudo por eu já ter visto essa aqui. Eu falei, eu não pensei comigo, agora é a tamanho médio, não é a tamanho. Eu pensei na média e a grande. E eu falei, não, é outro tamanho que eu tenho que explicar. E eu explico uma coisa e termino com outra. Olha só que é a mente da gente, que é a cabeça da gente. Então deu curto-circuito aqui. E eu peço desculpa para vocês de verdade. Muito bem, então esse é o segundo vídeo, então vamos trabalhar da sexta até a 10ª volta. Então eu terminei então com o fechamento com pontos baixos no ponto V. E agora nós faremos leques e faremos diminuições, tá? Então vamos lá. 3 correntinhas, então eu fechei com ponto baixíssimo, entrei no ponto V também com ponto baixíssimo, ajustei, subi 3 correntes e vou fazer agora mais 3 pontos altos. Tô trabalhando com os pontos altos alongados, no total de 4, contando com as correntinhas, tá? 5 correntes aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Laçada e venho do outro lado terminando o desenho desse leque com mais 4 pontos altos alongados ou estendidos, como é conhecido. Eu sempre repito o nome do ponto, porque de repente tem gente que está entrando agora e vê esse pedacinho aqui, pode se interessar também, tá? Bom, eu tenho que, aqui são 7, agora eu tenho que trabalhar com 5 pontos baixos, então eu deixo esse primeiro, entro aqui nesse segundo ponto baixo. O espaço daqui até chegar nesse ponto baixo que eu vou fazer é bem maior, porque eu tô pulando um. Vamos ver se eu consigo manter as 4 correntes. Se eu conseguir manter as 4 correntes, não ficar tão esticado, a gente faz 2 voltas com 4 correntes, senão eu aumento uma corrente. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no segundo ponto baixo e trabalho meu primeiro ponto baixo dos 5 pontos baixos que eu tenho que trabalhar. Ó, ficou legal, tá vendo? Então, eu mantenho. Então, é aquilo que eu falo, não tem necessidade de seguir certos gráficos ao pé da letra, porque você pode, por uma correntinha, você pode fazer uma volta, 2, dependendo do que você tá fazendo, diminuir o número de correntes ou aumentar, e não vai perder o desenho, tá? Então, eu mantenho as 4 correntes e faço meu segundo ponto baixo, meu terceiro, meu quarto ponto baixo e meu quinto ponto baixo. E faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho no próximo V, ou espaço de corrente, se quiser chamar assim, e faço um outro leque com 4 pontos altos de um lado, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, viro aqui meu trabalho. E mais 4 pontos altos desse outro lado. 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Faço 4 correntes, porque eu vou mantê-las. 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. Conto mais 4. 1, 2, 4 depois do primeiro, claro. Tá? Então, olha. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. E vou repetindo os leques, conforme vocês estão vendo aí, ó, tá?
Essa toalhinha, quando você faz a primeira, como eu estou fazendo um passo a passo, vamos refazer esses pontos que saíram, nossa, saíram super irregulares. Quando a gente faz esse passo a passo, parece que é muito demorado. Quando você fizer a primeira toalhinha, você vai fazer sem precisar olhar o meu passo a passo. Você vai fazer assim numa tranquilidade. Só de você olhar a primeira, você não vai esquecer. Então, ó, 4 pontos altos de um lado, 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e 4 pontos altos do outro lado, para terminar o desenho do leque. Eu tô fazendo rápido ponto alto alongado, porque vocês já sabem, eu já trabalhei com vocês em vários, quem acompanha o meu canal, vários trabalhos meus com ponto alto alongado, tá? Então, ó, é esse o desenho que você vai fazer no decorrer dos próximos pontos, tá? Eu sigo aqui, e se você estiver me acompanhando, então a gente usa o já voltamos. Muito bem, ó, cheguei aqui com as minhas últimas correntinhas, tenho 5 pontos baixos, terminando o desenho com 1, 2, 3, 4 correntes e faço um ponto baixíssimo, fechando esta volta na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Muito bem, esse é o desenho que eu tenho, tá? Se manteve com 4 pontos de corrente, não necessitou 5. Agora, faremos o que agora? Nós continuaremos diminuindo essa zona aqui de pontos baixos, até que tenhamos um só ponto baixo. Diminuímos os pontos baixos e aumentamos o nosso leque. Nós vamos aumentar o nosso leque do lado de fora dele e do lado de dentro. Então, o que é 4 vai virar 8, porque eu vou repetir esses pontos altos. E aqui eu vou fazer um leque também com 4 pontos altos. Então, subimos com 1, 2, 3 correntes e faço meus pontos altos dentro da base deles. Dessa forma, entro no leque e faço outro leque. 1 ponto, 2, 3 e 4 pontos altos. 5 correntes. Dou uma viradinha assim na peça para que os pontos saiam todos do mesmo tamanho, mais 4 pontos altos aqui. Muito bem, 2, 3 e 4. E continuo trabalhando com os 4 pontos altos. Cuidado com esse primeiro aqui, pessoal que são crocheteiros assim, com pouca experiência, que a base aqui tava bem metida dentro dos 4 pontos. Então, tem que abrir um pouco o ponto para buscá-la e trabalhar com o ponto alto, tá? Então, aqui é o segundo ponto alto do lado de fora, terceiro e 4º ponto alto do lado de fora. Muito bem. Aqui eu vou fazer diminuição. Então, dessa ponta aqui até chegar no próximo, tem um espaço maior. Já não vai ficar com 4 correntes, que eu já tô até vendo. Então, eu aumento uma corrente e fico com 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dos 5 pontos baixos, tem que deixar 3. Então, eu não faço o primeiro, vou no segundo e faço o primeiro. Faço no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Deixei um no início, sem fazer, e outro no final. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E trabalho novamente do lado de fora do leque, um ponto em cada ponto.
Peraí que vamos ver se às vezes eu me confundo aqui, não sei se eu fiz ponto alto ou ponto alto alongado. Então, é melhor voltar do que passar, né? E aqui entro no espaço de corrente, que é o leque, e faço aqui mais 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma viradinha no trabalho, para que os pontos altos fiquem no mesmo tamanho. E trabalho os 4 pontos que corresponde ao leque. E mais, ó, tá vendo a base? Como ela fica metida embaixo do último ponto. Então, tem que abrir um pouquinho para enxergar aqui a base. E nela a gente faz o primeiro ponto, segundo ponto alto. No próximo é o terceiro, no próximo é o quarto ponto alto. E novamente faremos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Dos 5 pontos baixos que temos aqui, vamos pular um e vamos fazer 3. Cada um na sua base de ponto baixo. Assim. E terminando os 3 pontos baixos, subimos com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E novamente do lado de fora do leque, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto desse lado dele. Entramos nele e repetimos 4 pontos altos. Esse aqui é o terceiro, quarto ponto. Faço minhas 5 correntes, viradinha na peça, se você quiser, senão eu viro sempre. Isso vira automático, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Se você quiser fazer um ângulo bem feito, só essa viradinha, você vai ver depois como sai o seu ponto, tudo na mesma altura. Então, aqui eu já fiz o leque, que corresponde ao espaço de corrente, ou seja, leque dentro de leque. E agora eu vou fazer os pontos altos, que corresponde ao lado de fora do leque, ampliando essa parte, tá? Agora eu vou colocar a toalhinha aberta para vocês verem aí os desenhos que eu já fiz aqui, tá? Então, é dessa forma que você tem que trabalhar o restante, tá certo? E eu volto com as voltas terminadas em um minutinho. Até já. Muito bem, eu me adiantei aqui no próximo, nesse aqui, mas esse próximo aqui já dá pra, ainda dá pra trabalhar o passo a passo com vocês, tá? Então, ó, eu terminei meus 12 pontos desse outro lado. Agora, o espaço, ele é maior, porque agora eu vou ter que deixar somente um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, tá? 6 correntes. Deixa eu diminuir aqui o zoom. E venho no ponto baixo do meio, dos 3, né? Venho no ponto baixo do meio e faço outro ponto baixo e conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. E continuo trabalhando aqui meu próximo leque, ponto dentro de cada base. E assim eu termino o meu desenho, tá? Então, fica desse jeito aqui, ó. Então, essa é a última volta que nós vamos fazer com pontos altos. A próxima já é o acabamento. Não, tem as voltas que serão as casinhas vazias e a próxima será o acabamento. Então, falta somente 2 voltas para terminarmos nosso trabalho. Agora nós vamos trabalhar toda a volta da nossa toalhinha
tamanho pequeno com casinhas vazias, num total de 6 casinhas vazias, tá? Então, vamos lá. Vai ter uma observaçãozinha aqui para melhor assimilação, se valer para alguém, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente sobe com 3 correntes, 1, 2, 3, eu ainda tô usando agulha 2,5. Mais 1, 2, 3 correntes mais 3 correntes para formar aí a nossa casinha vazia. Faço a minha laçada, então eu já tenho um ponto trabalhado aqui, que é esse aqui, é o ponto das correntinhas. Eu pulo o segundo ponto, vou no terceiro e faço o meu ponto alto. Aqui eu só vou trabalhar com pontos altos, não trabalharei com ponto alto alongado, só com ponto alto aqui, tá? As casinhas vazias serão constituídas de correntinhas e ponto alto. Então, vamos lá, 3 correntes, laçada, pulo um ponto aqui embaixo, venho no próximo, na base dele e faço outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laçada, pulo um ponto aqui embaixo e no próximo um ponto alto. E assim eu vou fazendo até que eu tenha 6 casinhas ou 6 quadradinhos, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou para o número 5, o quadradinho número 5, e me sobrou aqui um ponto. Faço os 3 correntes e faço um ponto alto aqui, ó. Esse é o detalhe, tá? Com esse ponto alto, eu vou fazer o meu V, tá? Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 casinhas vazias, e a última casinha vazia, o ponto alto dela, já faz o desenho do V. Esse V aqui, eu vou fazer com 3 correntes. Se você quiser uma folhinha mais pontuda, faça mais correntes, tá? 4, 5, eu farei somente com 3 correntes. Muito bem. Faço minha laçada e faço aqui o meu desenho do V, tá? Isso aqui é um V. Você pode trabalhar também dentro da correntinha, tá? Se preferir, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Muito bem. Você entra aqui no meio e faz seu ponto alto. Faz 1, 2, 3 correntes. E no mesmo espaço que você fez, você vai fazer novamente o desenho do V, tá? E aí, você tem aqui uma folhinha bem mais pontuda, ó. Se você quiser fazer isso, pode fazer, tá? Ó. Mas eu prefiro envolver o ponto alto nesse espaço de corrente aqui, tá? Então, 1, 2, 3 correntes, faço a minha laçada e faço aqui o meu V. É desse ponto do V que eu já vou constituir a casinha desse outro lado. Então, eu faço 1, 2, 3 correntes, faço a minha laçada e preste atenção, nós não usamos esse ponto aqui, tá? Ó, nós vamos para o segundo e trabalharemos aqui o nosso ponto alto. Então, eu já tenho uma casinha aqui, tá? Então, você pensa sempre assim, para ter 6 pontos, eu tenho que fazer 5 livres e o último eu faço o desenho do meu V, tanto de um lado quanto do outro lado. 3 correntes, laçada, pulo um ponto aqui embaixo, venho no próximo e faço meu ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laçada, pulo um ponto aqui embaixo e no próximo faço meu ponto alto.
uma, duas, três correntes, laçada, pulo um ponto aqui embaixo, no próximo, meu ponto alto. Se por algum acaso vocês perceberem que eu tô fazendo pontos altos estendidos, tá? Ou alongados, você considera o que eu falei, porque às vezes sem querer eu acabo fazendo essa outra variação de ponto alto. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e uma, duas, três. Pulo um ponto aqui, faço a minha laçada e venho nesse ponto. Esse é outro detalhe, porque o último ponto aqui, eu não passarei a última, olha lá, já fiz ponto alto alongado. Último ponto aqui, eu não passarei a última laçada. Eu farei o ponto alto sem a última laçada. A laçada dele, eu passo toda essa parte de correntinha e do ponto baixo. Então, com a laçada do último ponto, eu venho na próxima folhinha e faço o primeiro ponto alto da folhinha seguinte. E essa também ajuda, porque com a laçada dela, com a laçada desse ponto aqui, dessa folhinha, eu fecho o outro. E eles se unem. Olha aí, tá vendo? E eu mantenho aqui as minhas 6 casas vazias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E agora eu faço 3 correntes, faço a minha laçada. Não esqueça que eu já trabalhei esse ponto aqui, ó, já tá trabalhado, tá vendo, ó? Então, eu vou pular esse, venho no terceiro e faço a minha casinha vazia. 1, 3 correntes, pulo um ponto aqui, no próximo, 2, 3 correntes, pulo um ponto aqui embaixo, no próximo, um ponto alto, 3 correntes, laçada. Olha lá, já trabalhei esse ponto, pulo esse, no próximo, outro ponto alto. Vamos contar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu vou fazer a quinta casinha vazia. 3 correntes. Me sobrou uma e eu entro aqui no espaço de corrente da volta anterior e faço um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com esse ponto, eu faço o meu ponto V. Do outro lado também. Com esse ponto, eu faço 3 correntes, pulo o primeiro, porque eu não trabalhei no primeiro, eu trabalhei no espaço, então eu pulo o primeiro, e no segundo eu venho e faço meu ponto alto. E é assim que fica o desenho. Então, ó, tá? Então, na última folhinha, faço as 3 correntes e eu faço o meu último ponto alto dessa folha. Como aqui já tem os 3 pontos feitos, eu não preciso então fazer a laçada para fazer o ponto na próxima folha. E tampouco eu tenho que fazer a última laçada dele. Então, eu deixo ele sem a última laçada de fechamento, venho na terceira corrente e faço o meu fechamento dessa forma. Pronto, já fiz a união. Então, aqui agora, para minha realidade do fio, que esse fio dá uma laceada, eu vou trabalhar agora com a agulha número 2, para que isso não fique embabado, porque, olha, já trabalhando com as casinhas vazias, ele dá umas sobrinhas. E se eu trabalhar aqui os pontos que eu tenho que trabalhar com a agulha do mesmo número,
isso vai embabar tudo. Então, para evitar isso, eu estou trabalhando com a agulha número 2. Não sei a sua situação aí, qual é o seu fio, se o seu fio tem um comportamento desse jeito aí. Então, você muda, ou você trabalha muito frouxo. De qualquer forma, se embabar, muda para um número menor de agulha. Então, vamos lá. Eu fiz o fechamento com um ponto baixíssimo. Eu entro aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Muito bem. Sem nenhuma corrente, essa é a última volta. Sem nenhuma corrente, eu faço minha laçada e faço um ponto alto. E faço somente 2 pontos. E faço mais um ponto alto, no total de 2 pontos altos somente. E agora, em cada ponto alto, eu entro na base dele e faço um ponto baixo. Saio do ponto baixo, no espaço de correntes ou casinhas vazias, eu faço somente 2 pontos altos. Terminei os 2 pontos altos, o ponto que é o ponto alto normal que eu fiz, eu vou na base dele e faço um ponto baixo. Novamente, sem nenhuma corrente, eu saio do ponto baixo e já faço um ponto alto e outro ponto alto. Terminei o ponto alto, na base do ponto alto eu faço um ponto baixo. E o que vai acontecer? Pera aí, gente. Olha, esse aqui é o acabamento que fica, não é essa, tá? Eu tô com vocês com essa aqui. O acabamento fica assim, ó, sem ficar, sem ter nenhuma folga, porque com esse fio que eu tô trabalhando, o gráfico pede que eu trabalhe com 3 pontos altos em cada espaço de casinhas vazias, mas eu trabalho com 2 pontos altos e além disso eu mudei para um número menor de agulha. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Senão fica embabado. Então, continuando aqui, eu também parei porque a pele aqui na minha casa estava muito alta, tá? Então, ó, vou fazer mais esse quadradinho com você. Aliás, tem que fazer tudo para mostrar para vocês como que tem que fazer aqui, tá? Então, é ponto baixo, eu entro no quadradinho sem nenhuma correntinha e faço 2 pontos altos. E no ponto alto, entro na base dele um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha depois do ponto baixo, eu faço 2 pontos altos na próxima casinha vazia. E no ponto alto, na base dele, um ponto baixo. Novamente, saí do ponto baixo, terminei de fazer o ponto baixo, entro na casinha seguinte e faço 2 pontos altos. E no ponto alto, um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui no ponto V. No ponto V, eu faço igual. Só que eu vou fazer 3 pontos ao invés de 2, para ficar um pouco mais pontudinho, tá? Então, eu entro no V, depois do ponto baixo, sem nenhuma corrente, faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Terminei os pontos altos. No ponto alto que eu vejo, eu faço um ponto baixo. Terminei o ponto baixo, faço a minha laçada e 2 pontos altos na próxima casinha. Vejo o ponto alto, na base dele, ponto baixo. Bem ajustadinho, para não ficar buraquinho, nada. Vamos buscando a base, assim. Terminei o ponto baixo sem nenhuma laçada, sem nenhuma corrente. Faço 2 pontos altos no espaço seguinte. Já eu abro para vocês verem, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. E no ponto alto, um ponto baixo. Um ponto alto. Outro ponto alto.
no ponto alto, um ponto baixo. Novamente, entro numa casinha vazia e faço 2 pontos altos completos. Um ponto baixo no ponto alto, 2 pontos altos completos, um ponto baixo no ponto alto, e assim eu vou terminando. 2 pontos, um ponto baixo, né? E 2 pontos altos completos. Agora eu cheguei aqui nessa união, tá? E eu vou fazer, então, vou buscar aqui a base e faço aqui meu ponto baixo. Sem nenhuma corrente, eu continuo trabalhando os meus 2 pontos altos dentro do espaço de corrente e no ponto alto, na base dele, um ponto baixo. E trabalho normalmente, tá? Ó, assim, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos trabalhar um ponto alto, outro ponto alto. Essa é a sequência que nós vamos seguir até o final dessa volta. Vocês viram que eu já trabalhei a curvinha, porque aqui eu comecei na curva. Então, na união aqui, vocês viram como eu trabalhei. Aqui, desse outro lado, toda essa parte, e a gente já volta, esperando que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, tenham gostado de ter feito essa toalhinha que é tão simples, tá? Bom, até daqui um pouco. Eu já terminei, então, pessoal, a toalhinha. Eu já tenho a segunda aqui, já estava terminada. E vou fazer agora uma com um maior número de pétalas. Aqui é 6, eu vou fazer a de... Agora sim, vou fazer a de 8, que eu já estava trabalhando com ela. E vou fazer a de 9 ou 10, vai depender do que eu tiver aqui de fio, tá? Então, olha, para quem... Pro iniciante no crochê, que dependendo do fio que tá usando, fica tudo amassadinho, porque fica mesmo, a gente vai trabalhando com ela fechada e fica assim, tá? Pode passar o ferro na temperatura bem morninha, tá? Mas antes tem que ajeitar, assim, os pontos. Olha. Eu tenho essa tábua aqui, que ela é macia. Ela é firme, mas é macia. Então, cada um vai passar. Quando eu sugeri para passar com uma toalha, mas só uma sugestão, cada um vai passar do jeito que quer, tá? Só não vai passar numa superfície muito macia, porque senão você vai amassar os pontos, olha. Meu ferro aqui, ele tá na posição 0 de vapor, e eu vou colocar na posição bem morna, posição quase... Bom, quase fria não, porque não funciona assim. Aonde eu quero priorizar que os pontos fiquem um pouquinho mais ajustados? Eu quero priorizar aqui nas pontinhas, ó. Porque o ponto que eu fiz, a tendência dele é... Então, eu pego o ferro, ó. A tendência dele é virar. Então, eu vou priorizar e sempre observando se a sua peça ela está do lado do avesso, porque às vezes a gente conversando não vê que está do lado do avesso e acaba passando errado, aí já perde a peça também, porque se ela pegar brilho e amassar os pontos, tá, ó. Então assim, ó, com a pontinha do ferro, eu quero priorizar aqui, que esses pontos fiquem um pouquinho mais acomodados, ajustadinho. Se você não usar endurecedor e a peça pegar um pouquinho de brilho pro lado do avesso, como tá acontecendo aqui com a minha, tá tudo certo ainda, tá? Ó. Vou diminuir mais ainda. Então, a gente sempre arrumando assim com as mãos.
arrumando bem arrumadinho para que os pontos também fiquem ajeitados com as nossas mãos, né? Não só com o ferro. E eu priorizo aqui, ó, vou na pontinha. Isso é pra quem não sabe. Minha irmã não gosta que passa crochê. Mas nem todas as peças pode não usar o ferro de passar, porque você viu que nesse caso aqui a toalhinha tava toda amassadinha. Muito bem. Feito isso, depois que a gente ajeitou tudo, não pode deixar a ponta sair pro outro lado, porque senão amassa também. Eu abro o vapor um pouquinho só, no número 1, e passo de leve. Quase, bem de leve, para abrir um pouquinho mais. E eu tenho aí, vou tirar a minha toalhinha feita, tá bom? Não precisa passar endurecedor nesse fio. Aí está, trabalho concluído. Ela ficou pequenininha, não ficou grande não, ficou com menos de, olha, tá vendo? Então essa daqui, deixa eu pegar a fita métrica e mostrar pra vocês qual é o valor em centímetros. Aí estamos. Vou colocar a fita métrica do lado contrário para que vocês vejam. — 25 centímetros, quase. Deixa eu jogar para cá, 25 centímetros. E a outra, 25 centímetros. Tá bom? Então, esse é o trabalho terminado. Dependendo do fio, você pode ter tamanhos diferentes, tá bom? Então, nada mais do que isso, e até o próximo vídeo. Tchau!